programação de hoje é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação geral do plano, né? Eu vou, claro, recobrar um pouquinho do que é o plano propriamente dito, né? Mas vou ser bem rápido, por final de contas a gente já discutiu isso nas reuniões passadas, né? Mas eu vou falar mais assim do estágio atual da execução e vou falar um pouco do diagnóstico das políticas, mas pensando mais global, né? Em todas as áreas ao mesmo tempo. Depois a gente passa a palavra para o Pesopani, e aí o Pesopani faz uma discussão mais específica da área de agropecuária, mudança do uso da terra e florestas, o AFOLU, né? A ideia, então, é que depois que a gente faça isso, a gente tem um tempo aqui para discutir, tá? A ideia principal de hoje é o seguinte, lembrando daquelas nossas conversas, da nossa conversa lá na primeira reunião, essa é a primeira versão do documento que os especialistas construíram, né? Então, que o pessoal que se apresentou aí, né? O Pesopani, o Pedro, a Messi, a Daiane, esse documento construído a diversas mãos. Então, vem deles a primeira versão para vocês analisarem, discutirem, verificar quais são as propostas. Tá? E aí, então, a gente gostaria de ter um prazozinho, um período depois das apresentações, para vocês perguntarem e discutirem. E, claro, né, validar uma estratégia ou dizer que não, essa estratégia não tem nada a ver, ela não faz sentido, efetivamente dar a opinião de vocês sobre o assunto. Mas, de fato, tá? Vocês vão receber o documento escrito hoje, depois da reunião, hoje à tarde vocês vão receber, e aí vocês têm 15 dias, a mesma coisa que foi feito lá para o caderno de metodologia. Vocês vão ter 15 dias para analisar, ler, fazer os comentários e encaminhar para a gente. Tá? Então, assistam à apresentação dentro desse contexto. Né? Vocês vão receber o texto detalhado, até mesmo porque não dá para ser bastante detalhado aqui na nossa conversa. Né? O documento, de fato, dessa primeira versão, ele já tem 170 páginas, né? Então ele é muito extenso, mas então a gente apresenta aqui meio que uma versão bem expedita do assunto. E aí, mas esse tipo de reunião é bem interessante para tirar dúvidas, fazer comentários e também para colher impressões de vocês para a gente já começar a trabalhar. Essa é a quarta reunião, a gente já teve a reunião de resíduos, a reunião de transportes e a reunião de energia e indústria. Eu achei todas elas bastante ricas, essa também eu acho que vai ser bastante interessante. Bom, então vou começar a falar do plano, vou falar bem rapidinho, porque vocês já sabem o que é. Né? Mas o plano, basicamente, ele foi construído, ele tem essas duas etapas. Né? A primeira é a identificação das soluções e rotas tecnológicas para a gente, de fato, alcançar o nosso objetivo, que é a neutralização das emissões do Estado até 2050. E aí é muito relevante essa análise de rotas tecnológicas, ela vinha acoplado às vocações do Estado. Porque, se vocês forem pensar aqui, né, se a gente analisa as rotas, elas estão aí disponíveis na literatura. O IPCC tem muitos trabalhos do painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas, tem muitos trabalhos mostrando várias opções tecnológicas em todas aquelas áreas. Mas algumas são mais adequadas para a nossa realidade do que outras. Né? Então, a gente precisa selecionar isso e identificar quais são as estratégias que a gente vai utilizar. Essa primeira parte, essa primeira apresentação que a gente está fazendo com vocês, é mais relacionado a isso, é discutir quais são esses caminhos, quais são as rotas que nós vamos seguir. Depois de fazer isso, a gente entra na próxima etapa, que efetivamente olha, identificamos uma estratégia, vamos seguir a estratégia? Vamos. Quais são as políticas públicas que a gente tem que implementar para que essa estratégia, de fato, saia do papel, que ela, de fato, se torne realidade? Tá? Então, essa vai ser a próxima etapa. Depois que a gente consolidar, a gente chegar ao consenso, são essas estratégias aqui que a gente vai investir o nosso tempo. Então, então aí a gente começa a definir quais são as políticas estratégicas que a gente vai fazer para cumprir cada uma dessas políticas estratégicas, não, desculpa, quais são as ações que a gente vai fazer para cumprir cada uma dessas estratégias, tá? Esse daqui é o grupo de sustentação, né? A gente vai até mudar um pouquinho depois desse primeiro trabalho, a gente já notou que a gente precisa de mais alguns membros, principalmente na área de transportes, né? Que a gente decidiu fazer uma mudançazinha antiga. Essa transparência aqui é daquela nossa primeira reunião, onde a gente divide em 3 áreas temáticas: energia, indústria, resíduos e agricultura, floresta e mudança do uso do solo. O que a gente percebeu é que as estratégias na área de transporte, elas são muito diferentes da área de energia e indústria. Então, a gente acha que é conveniente a gente separar os 2 grupos
e aí, então, a gente precisa dar uma adensada um pouco maior no grupo de transportes. Mas, basicamente, os atores estão todos presentes aqui. A gente provavelmente vai trazer GVBus e mais alguns. Tá? Só relembrando, o nosso plano de voo é esse aqui, né? A gente vai ter um documento entregue em 3 fases. Nessa primeira fase, a gente chama, que é o que a gente está discutindo hoje, tá? É a versão orientativa. Essa versão orientativa, a gente vai tentar detalhar para vocês justamente a ideia das rotas tecnológicas ou das estratégias que nós vamos empregar. E aí, nas próximas, a gente vai começar a discutir quais são as políticas públicas que a gente vai ter que implementar. Lembrando que, nessa primeira versão, a gente tem algo bastante importante, que é aquele compromisso que o governo do Estado assinou lá com a ONU na campanha Race to Zero. Então, isso foi assinado lá em agosto do ano passado, e justamente um ano após a assinatura, o governo do Estado tem que apresentar um documento para mostrar que tem um plano, mostrar o seu comprometimento com as ações de mudanças, de mitigação de emissões do gás de efeito estufa. Então, a gente tem um prazo que é entregar esse documento até o final de agosto. Então, a ideia é que, como a gente começou o projeto em fevereiro, né, o prazo é muito curto. Então, foi um corre-corre muito grande aqui. A gente traz essa versão para vocês já com bastante informações, bastante detalhamento, mas a gente entende que a gente precisa de muito mais tempo para discutir todo esse assunto, né? Então, a ideia que a gente faz é são níveis de detalhamento graduais. Então, na fase 1, a gente chega até um pedaço, na fase 2, a gente avança mais um pouquinho, na fase 3, a gente avança mais um pouquinho. E sempre dentro daquela filosofia de os especialistas aqui, eles produzem uma versão inicial, vocês, do grupo de sustentação, fazem as sugestões, críticas e comentários, e aí volta de novo para os pesquisadores para eles incorporarem as sugestões. Só aí a gente tem uma versão consolidada, uma versão pronta. E depois a gente vai continuar aqui fazendo a mesma coisa com as outras versões, sempre cabendo a vocês a etapa de análise e validação, né? Que é bastante necessária, e os pesquisadores no papel de gerar a versão preliminar, claro, né? Mas também de incorporar as revisões que vocês venham a produzir. Bom, a filosofia ela é baseada na metodologia de planejamento estratégico. Tenho certeza que vários de vocês já participaram várias vezes no planejamento estratégico, né? A ideia principal nós vamos definir... Bom, primeiro a gente tem um desafio estratégico, que no nosso caso é a minimização das emissões do Espírito Santo. Então, a gente tem um desafio, na verdade, a gente tem uma meta, porque tem prazo determinado. Então, o nosso desafio é minimizar as emissões, neutralizar as emissões de gases de efeito estufa do Espírito Santo até 2050. Para isso, nós vamos definir políticas estratégicas que são comuns a todas as áreas, né? Por exemplo, aumentar a eficiência dos processos. A gente entende que já estou dando um spoilerzinho que eu vou começar a mostrar as políticas de estratégia já. Mas essa é uma política que perpassa em todas as áreas. Então, todas as áreas vão implementar essa mesma política. Depois de definir a política, essa política vai se desdobrar em diretrizes. Cada área vai fazer a leitura do que quer dizer aquela política para a sua área, né? Por exemplo, aumento de eficiência do processo, ele pode ser lido lá na área de transportes, por exemplo, como redução do consumo de combustível ou como aumentar a eficiência do transporte coletivo, enquanto na área de Afoluz pode ser interpretado como aumento de produtividade. Então, a gente desdobra as políticas que são comuns a todas as áreas em diretrizes. O próximo passo, então, depois de definir as diretrizes específicas por cada área, é desenhar as estratégias. As estratégias a gente pode chamar que são o que a gente precisa fazer para implementar aquela diretriz. Então, aqui a gente vai estar falando de rotas tecnológicas ou de procedimentos, mas a gente vai fazer uma análise técnica de o que, de fato, a gente precisa fazer para cumprir aquela diretriz. Nota, vou pegar, por exemplo, uma, tá? Se eu pensar em reflorestamento ou reflorestamento da Mata Atlântica, por exemplo, tá? Eu vou ter, para realizar essa estratégia, uma série de barreiras. Barreiras que podem ser de origem econômica, de origem cultural, de origem tecnológica. Pode ser que eu adote uma estratégia que ainda não está bem posta tecnologicamente, tá? Então, eu vou ter barreiras e vocês vão ajudar a gente a desenhar essas barreiras, tá? E quando eu desenhar para cada estratégia as barreiras,
eu vou para a próxima etapa aqui, a próxima etapa que é justamente desenhar os instrumentos de política e políticas públicas para vencer essas barreiras, certo? Então, se eu identifico uma barreira, falta de financiamento, por exemplo, para uma determinada estratégia, tá? Aí eu vou tentar gerar uma política pública para vencer a falta de financiamento, certo? Aí essa ideia, com isso, os projetos que estão representados ali, eles seriam os instrumentos e políticas públicas que nós vamos desenhar, que podem ser financiamento, pode ser isenção, mas também pode ser regulação, tá? A gente vai desenhar isso na próxima etapa do projeto. Claro, e o último que está ali é quem é que vai fazer o quê? Que é mais ou menos o seguinte, já que esse é um projeto de política pública, eu preciso dar as responsabilidades. Pode ser que esse seja um dever de casa para a SEAG, ou pode ser que seja um dever de casa para a SECTIDES, ou pode ser que seja um dever de casa, bom, para qualquer outra secretaria, tá? Então, a Secretaria de Planejamento está junto com a gente, a Josiane, que é a subsecretária de Planejamento, está junto com a gente, que vai ajudar a gente a operar essa última etapa, que é combinar com os entes do governo quem são os responsáveis, qual é o prazo de execução, isso tudo. Então, a gente está chamando de contratualizar, né, aqueles projetos, dizer quem é o dono, quem é o responsável, tá? Mas nessa etapa, essa é a visão geral do projeto. Nessa etapa, nós só vamos fazer a primeira parte, tá? A gente precisa primeiro validar as estratégias que a gente vai começar a detalhar já já. Então, a gente vai ter com vocês outras reuniões para vocês escolher, validando a estratégia. Vamos seguir essa estratégia? Vamos. Ok. Quais são as barreiras para implementar essa estratégia? Tá? Esse vai ser o próximo passo. Hoje, nós vamos parar aqui, apresentar para vocês as estratégias, tá? E aí a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre estratégias e, claro, vocês têm 15 dias para opinar efetivamente. Só relembrando, para encerrar essa discussão sobre o nosso plano propriamente dito, tá? Esse daqui é o nosso cronograma, né? A gente já teve uma reunião, que está aqui, né? A nossa primeira reunião, foi aquela de lançamento do plano. Essa é a nossa segunda reunião. E aí, nota, tá vendo esse desenhozinho aqui, esse risquinho vermelho? Isso daqui é a entrega que nós precisamos fazer para o Race to Zero, que é entregar para a SEAMA fazer o upload lá na ONU do documento. É importante dizer o seguinte, vocês vão ter 15 dias para ler. Pode ser que vocês venham para assim, olha, não, a gente precisa de mais tempo. Ou pode ser que, depois desses 15 dias, vocês apresentem alguma estratégia ou alguma modificação que a gente precisa de mais tempo para fazer, tá? O que a gente vai assumir aqui? A gente vai incorporar todas aquelas modificações que são rápidas, que são possíveis de ser incorporadas, tá? Para mandar no documento para a ONU. Se, porventura, tiver alguma sugestão ou alguma modificação que é mais extensa, o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar de qualquer jeito, tá? A versão orientativa não vai estar fechada. Precisamos de um mês para fazer, ou, o que pode acontecer, vocês sugerem uma outra estratégia que não estava aqui apresentada para os colegas. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar fazer uma nova reunião para validar aquela estratégia, entendeu? Então, isso não vai estar no documento da ONU, mas vai estar já na nossa versão, que a gente chama de orientativa. Por isso que a gente tentou marcar ali como entrega a versão orientativa, ela ser construída ao longo de agosto. Depois que a gente fecha essa etapa, a gente vai para a próxima etapa e continua construindo o plano em níveis de detalhamento, né? A gente vai para a história das barreiras, depois a gente vai desenhar os instrumentos de políticas públicas e, finalmente, a gente vai lá para a etapa final, que é os planos de ação com as secretarias, com os entes de Estado. É importante, a gente coloca lá no final, está vendo um espaço bastante grande, porque esse documento, depois que a gente terminar o nosso trabalho, ele vai entrar em consulta pública para as entidades e cidadãos darem uma olhada e fazer as contribuições. Então, a gente termina com ele num prazo bastante antes, né, do que a gente está, do nosso deadline lá, que é janeiro de 2024, justamente para permitir o prazo de consulta pública. Tá? Vou falar um pouquinho das emissões, tá? E aí agora, já que a gente já falou sobre o plano, a gente começa a falar efetivamente sobre o trabalho que a gente fez até agora, falar de maneira mais geral, depois o Pesopani entra na parte mais específica. Essa é a primeira discussão que a gente tem que ter com o pessoal do grupo de sustentação, e foi a escolha que a gente fez da amplitude do que a gente considera neutralização, tá? Essa figura aqui, ela foi extraída lá do plano de neutralização de São Paulo. Eles já adaptaram um documento que já existia, né, desse protocolo global para estimativa de gases de efeito estufa
em comunidades, mas a ideia aqui importante é, eu defino 3 escopos para emissões. Escopo 1 são todas as emissões que são realizadas dentro da minha fronteira geográfica. Tá? Então, por exemplo, eu vou considerar as emissões de indústrias, emissão de queima de combustíveis, transportes, agricultura, tudo que acontece dentro da minha fronteira geográfica. Mas aí é importante a gente entender o seguinte, por exemplo, o Espírito Santo ele não é autossuficiente de energia, então a gente importa energia elétrica da rede nacional. Essa energia elétrica, para ser produzida, ela vai emitir CO2 em algum lugar. Quem é o responsável pelo consumo? Somos nós. Tá? Então, essa energia, a emissão dessa energia não é gerada aqui no Estado, mas ela é de nossa responsabilidade. Então, essas daí são chamadas as emissões escopo 2. A escopo 1, a gente diz que são emissões diretas, emissões que acontecem aqui. Escopo 2 são já as indiretas. Oi? Vamos lá. Então, escopo 2 e escopo 3 são consideradas emissões indiretas. Escopo 2 são só essas de eletricidade. Essas aí são mais fáceis de saber. A gente sabe exatamente quanto é que a gente importa de energia elétrica, tá? E aí a gente consegue calcular a emissão por conta dessas emissões. Essas emissões aqui no Estado, elas não são tão significativas, tá? Dá menos de 1% do que as nossas emissões globais, porque a gente já tem uma geração de eletricidade bastante expressiva aqui no Estado, tá? A gente não é autossuficiente, mas a gente tem uma geração bastante significativa. E a emissão da rede brasileira, ela é razoavelmente baixa, porque a gente tem uma forte contribuição de fontes renováveis, como solar, eólica e hidroelétrica, que é a principal parcela da nossa emissão. Então, o escopo 2 é uma parcela pequena, mas ela existe. E eu tenho o escopo 3. O escopo 3 é fácil da gente imaginar assim. Imagina você atuando na sua empresa ou na sua instituição. Se você, um executivo da sua empresa, precisa viajar para São Paulo para fazer uma reunião lá em São Paulo ou em Brasília, essas emissões da viagem dele foram geradas por causa da sua empresa. Então, você deveria considerar essas emissões na sua conta. Bom, para a gente fazer isso para o Estado, isso não é, de fato, viável, né? Assim, a gente ainda está muito longe de fazer isso, né? Então, os próprios protocolos para inventário, e esse que a gente se baseou aqui do ICLEI, a ideia já é tentar dimensionar mais ou menos o escopo 1 e escopo 2. Seria desejável que a gente chegasse no escopo 3, mas ainda é algo que a gente não consegue fazer. Então, a gente vai se focar aqui no escopo 1 e no escopo 2. Tá? A gente não vai considerar as indiretas de mais difícil identificação. As indiretas que a gente vai considerar são só energia elétrica. E essas aqui são as nossas emissões, de fato, que foram extraídas lá do inventário estadual. Do inventário estadual, não, desculpa. Do inventário do SEG. E aí é importante a gente explicar outra coisa para vocês. A gente tem duas parcelas relevantes de contribuição aqui. Né? Dois inventários relevantes prontos para a gente utilizar. A gente tem o inventário nacional, que é o Cirene, feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente tem o inventário do SEG, que é feito pelo Observatório do Clima. Tá? A gente está utilizando os dados aqui, todos eles do SEG, que é feito pelo Observatório do Clima. Por que não usamos o Cirene? O Cirene ele é muito bom, o material explicativo dele, da metodologia, ele está melhor estruturado. Tá? É um material didático e metodológico, está mais bem descrito, porém ele para lá em 2016. Né? Então, a gente tem um gap, né, de taxa de emissão, um gap de atualização, e aí a gente opta, então, por usar o SEG. O próprio Fórum Estadual de Mudanças Climáticas validou essa decisão quando a gente apresentou a proposta de realização do Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Então, a gente usa o SEG, tá, como fonte primária de dados, mas, enquanto a gente está fazendo aqui, tem um outro grupo que está trabalhando no sentido de produzir um inventário mais atualizado, que a gente já encontrou algumas lacunas aqui no estado. Vou dar um exemplo, tá? Na parte de resíduos, tem a parte lá de aterros sanitários. Eles colocam lá queima de lixo a céu aberto, né? Aquela queima já não existe mais do jeito que está lá, pelo que o setor informa, tá? Então, tem uma falta de atualização ali nos dados. Nós temos esse controle, a gente está mais perto do produtor e a gente consegue fazer uma atualização, então a gente consegue fazer um inventário um pouco melhor. Em todo caso,
esse aqui é a nossa taxa de emissão, né? Vocês podem observar que tem algumas características relevantes aqui para o nosso estado. Olha, essa é uma característica muito importante, que é esse aumento da nossa taxa de emissão a partir de 2010 no setor de energia. Isso tem muito a ver com a nossa geração de energia, essas termoelétricas a gás que foram instaladas aqui no estado. A gente hoje gera em torno de, para vocês terem uma ideia do desafio, a gente hoje gera em torno de 800 megawatts de energia nas termoelétricas de gás. E ontem o pessoal do Comitê de Infraestrutura da FIM falou, olha, tem mais 4.000 megawatts sendo instalados aí em processo de licenciamento. Então, provavelmente, a nossa emissão nesse setor aí vai aumentar, né? E o nosso desafio para 2050 ele se torna ainda mais relevante. As nossas emissões globais são essas aqui, de acordo com o SEG, e aí é bastante interessante para o setor de AFOLU. O Pesupani vai conversar um pouco mais detalhadamente com vocês sobre isso. Tá vendo? Se vocês olharem do lado de cá, tá? Vou marcar com a setinha, ó, as emissões brutas. A gente nota, tá vendo? Quase que um terço entre AFOLU, energia e processos industriais. Mas quando a gente coloca as remoções na conta, a gente vê que a contribuição de AFOLU diminui de maneira considerável, né? Então, a AFOLU se torna ali, né, 26%, em torno de 26%. Isso mostra a importância da remoção. E vocês vão ver que as estratégias elas estão muito relacionadas a reforçar aquela quantidade, o nosso valor de remoção ali, que ele é bastante relevante, né? Ele é bastante importante para a gente, né? Dito isso, eu acho que a gente já pode partir para as discussões mais específicas do plano. Primeira análise que a gente fez olhando para as emissões, a gente está vendo que separamos aqui o setor de transportes. Isso é um pouco diferente do que a gente tinha apresentado para vocês da outra vez, né? Onde energia, indústria e transporte estavam juntos. Já até comentei para vocês, né? As estratégias do setor de transporte elas são um pouco diferentes, então a gente optou por tratá-las separadamente. Aí a gente discute com os membros do grupo de sustentação, especificamente estratégias relacionadas ao setor de transportes. Mas aí é bastante relevante explicar para vocês o seguinte: vai haver momentos onde a gente vai precisar da contribuição de vocês, tá? Em outros grupos. Vou dar um exemplo, tá? A gente discutiu com o grupo técnico da área de AFOLU a questão de aproveitamento energético relacionado a resíduos agro-silvopastorícolas, tá? Você tem um potencial significativo de geração de biogás, biomassa, ele existe. Quando vocês olharem a estratégia, vocês vão ver que essa estratégia não está dentro das estratégias da AFOLU. Ela aparece lá nas estratégias de energia. Bom, o pessoal daqui de AFOLU entendeu que a questão aqui tem muito mais arestas a serem resolvidas lá na questão de energia do que na parte de AFOLU. Mas tem algumas ações, algumas barreiras que são importantes serem discutidas na parte de AFOLU. Então, a gente vai convidar vocês também para essa discussão dessas estratégias específicas. Por exemplo, não tem como eu falar de aproveitamento de energia de resíduos sem incluir vocês e sem também incluir o pessoal do setor de resíduos, né? Então, é uma estratégia que vai perpassar por todas as áreas, ela vai ter a sua transversalidade, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora a gente já desceu, já saiu do nível, né, de descrever como o trabalho está sendo executado. Agora, eu acho que a gente chega efetivamente para contribuir e para começar a analisar as políticas e estratégias que foram desenhadas. Mas antes de falar das políticas e estratégias e passar a palavra para o Pesupani, eu acho que a gente precisa discutir os princípios norteadores. Esses são muito importantes, tá? Como o plano foi desenhado. O plano, e as estratégias todas emanam daí, tá? A ideia é enxergar o Estado como um agente catalisador das mudanças da economia. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, trocando em miúdos, a gente vai privilegiar no plano atividades de incentivo ou ações de incentivo, seja financiamento, isenção ou certificação, tá? E a gente escolher essas atividades prioritariamente em relação a colocar aqui ações ligadas a comando e controle tradicional. Por exemplo, o setor tal vai ter que diminuir em 10% as suas emissões. A gente entende que esse não é o momento de inserir esse tipo de medida dentro do nosso contexto. De fato, essa linha já foi submetida e aprovada pelo Fórum Estadual de Mudança
climáticas, né, que tem lá, dirigido pelo governador, tem os prefeitos, tem representantes dos prefeitos, secretários, Ministério Público. Bom, é o fórum mais estratégico, a gente já conversou sobre isso, né? Então, essa diretriz ela já foi discutida lá naquele fórum e foi aprovada. Então, a gente traz um rebatimento dessa discussão aqui para a gente. É importante entender o seguinte, grande parte das emissões do Estado elas estão relacionadas a algumas grandes empresas. Por exemplo, o Mauro falou aqui, eu sou responsável pelo plano de neutralização das emissões dessa marca. Não só isso, né? A gente tem a ArcelorMittal, que também tem um plano de neutralização, a Vale também tem, a Petrobras tem. Quando a gente olha as emissões, a gente consegue identificar o papel relevante das grandes empresas. E essas grandes empresas já criaram seus planos de remoção, independentemente do Estado colocar normas, Estado, nós, né, o Estado, normas nacionais. Tá? Por quê? Porque em alguns setores esse processo já está mais avançado, independente da regulamentação nacional, principalmente aqueles setores que estão comprometidos, estão mais ligados ao comércio exterior. Em alguns setores, essa discussão já se tornou mais relevante há bastante mais tempo. Então, os motivos para cada um ter as suas metas, os seus planos, eles são os mais variados. Podem ser motivos comerciais, pode ser se preparando até para as normas federais que vão haver, né? Afinal de contas, o Brasil assinou lá as suas NDCs, né, contribuições nacionalmente determinadas. E aí, se lembrar agora de maio, a gente tem o decreto, né, que a redação tem alguns probleminhas, aí gerou uma certa discussão, mas a redação deixa bem claro que os setores estão sendo provocados a apresentar os seus planos de redução. Se os setores não apresentarem os seus planos de redução, é de responsabilidade do governo federal fazer os planos de redução para os setores. Então, esse é o primeiro, é o começo do esforço brasileiro para atingir lá aquelas NDCs nos setores. Mas o problema brasileiro ele é mais um pouco diferente do problema que a gente enfrenta aqui no Espírito Santo, né? Porque grande parcela das emissões estão relacionadas a desmatamento no Brasil. Então, a gente não está mexendo com atividade econômica, pelo menos nesse primeiro momento no Brasil. O Brasil pode ir mais tranquilamente. Já os estados do Sudeste, como o Espírito Santo, uma parcela significativa das emissões está relacionada à atividade econômica. Então, eu não estou aqui discutindo efetivamente, não, vamos acabar com o desmatamento. O desmatamento no Espírito Santo não é tão grande assim, né, que domina as nossas emissões. Não. Então, o que a gente precisa fazer é analisar estratégias para como é que a gente vai fazer essas emissões e caminhar junto com o desenvolvimento econômico, caminhar junto, fazer uma transição da economia, uma transição de desenvolvimento social e econômico. Tá? Isso é muito importante. O Espírito Santo tem uma grande vantagem, que são as principais empresas que já anunciaram as suas rotas. Vou dar um exemplo, tá? Como pode ser vantajoso. A Arcelor sinalizou para a gente que eles querem lenha, né? Como tem lá em Minas Gerais. Então, eu gostaria de ter, igual tem lá em Minas Gerais, lenha para colocar no meu alto-forno. E eles têm lá uma parcela bastante significativa das emissões. Porque o carvão é um combustível, carvão vegetal, né? Vai ter um combustível neutro, biomassa, né? Então, o que acontece? Cabe a nós aqui que estamos desenhando as estratégias observar como a gente vai poder tirar proveito dessas diretrizes que já estão traçadas pelas grandes empresas, tá? Para gerar desenvolvimento econômico nos nossos setores. E, claro, potencializar, acelerar esse processo de transformação. E claro, né? A gente não pode deixar de pensar em quais são os benefícios além da descarbonização que a gente pode tirar. Eu penso claramente em benefícios sociais, por exemplo, quando a gente fala em crédito de carbono, restauração florestal, eu vou pensar em pequeno agricultor, eu vou pensar em agricultura familiar. Esses são os co-benefícios que o pessoal que trata no mercado de carbono discute muito. Mas vamos lá. Voltando à nossa questão, então, o contexto das estratégias que a gente está falando aqui, elas privilegiam muito mais atividades de estímulo do que atividade de comando e controle. Essa estratégia, ela só vai funcionar, tá? Se a gente tiver de maneira bem estabelecida as revisões periódicas, tá? Por quê? Porque aquela política que a gente desenha agora, pensando mais em incentivo do que em comando e controle, daqui a 2 anos, 5 anos, ela pode não ser tão adequada, ou ela pode não estar surtindo os efeitos desejados. Então, a gente precisa ter revisões periódicas definidas. Por exemplo, fizemos mais incentivos agora e menos comando e controle nesse momento, nessa edição do plano.
Na próxima, a gente pode pensar assim, opa, precisamos de um pouquinho mais de comando e controle e menos incentivo, ou deixa os incentivos e aumenta o comando e controle. Tá? Isso a gente vai dosar dentro da ideia de revisões periódicas do plano. Então, a gente está propondo 2 níveis de revisão. Um nível que a gente chama de nível 1, onde a gente vai acompanhar as metas para o setor, acompanhar as estratégias, acompanhar o cumprimento, e, baseado nisso, a gente vai propor revisões das ações, revisões dos planos que a gente desenhou. Isso acontece a cada 2 anos, essa revisão nível 1. A revisão nível 2 já é a revisão mais ampla. Tá? A revisão nível 2, a gente já começa a pensar aqui em uma revisão que vá influenciar de maneira mais clara a estrutura geral do projeto. Então, a gente fala aqui de analisar, de discutir, né? Será que as estratégias estão adequadas? Aquelas diretrizes, elas funcionam mesmo? Ou mesmo a visão, a premissa global de vamos mais para o lado do incentivo do que para o lado do comando e controle, tá? Então, essas revisões, elas são relevantes e a gente também gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá? Finalmente, o último ponto que a gente tem para falar na parte mais global, antes de entrar propriamente dito na parte de AFOLU, lembra que eu falei para vocês que a gente define estratégias comuns a todas as áreas temáticas, que são na verdade, não são as estratégias, né? São as políticas estratégicas que são comuns a todas as áreas. A gente selecionou, analisando o panorama geral, a gente selecionou essas 4 políticas estratégicas: minimização de emissões, aumento de eficiência dos processos, mecanismo de compensação e, claro, remoção e captura de gases de efeito estufa, que para o setor AFOLU é significativamente importante. Tá? Quando a gente fala nessas políticas estratégicas, a grosso modo, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que a gente tem o foco em minimizar as emissões, evitar as emissões de gases de efeito estufa. Tá? Nem sempre esse foco está relacionado à mudança de combustível, esse foco também pode estar relacionado, por exemplo, a tornar o processo mais eficiente. Tá? Além de tornar o processo mais eficiente, eu posso ter, para setores que é mais difícil de compensar, de neutralizar as emissões, eu posso ter aquela história de compensação e, de preferência, compensação aqui dentro do Estado. Né? Eu posso compensar emissões elevadas com financiamento de projetos de remoção. Tá? Deixa eu detalhar as emissões, que aí fica mais fácil da gente compreender. Dentro da minimização, então, dentro dessa primeira política estratégica, que a gente vai perguntar para todos os setores, como você vai fazer a sua minimização? Tá? Eu preciso analisar o seguinte, normalmente, quando se fala em minimização de emissões, uma palavra que vocês ouvem muito é transição energética. E transição energética, ela faz muito sentido quando a gente está falando de indústria, de energia, mas a descarbonização ela vai muito além da transição energética. Né? Eu preciso conversar aqui outras estratégias. Eu preciso conversar, por exemplo, com mudança de uso do solo, por exemplo, ou tratamento de efluentes, porque esses caras são responsáveis por uma parcela significativa das emissões de carbono. Então, não a gente não pode super simplificar a discussão aqui e ficar falando só que nós vamos encontrar um combustível mais limpo. Não, vai além disso. Né? A gente precisa discutir todas as questões de emissão. Então, o processo ele tem que ser encarado como um processo gradual, onde alguns setores têm solução mais rápida ou que já está tecnologicamente posta. Né? Vamos eletrificar os veículos, né, nas cidades, ou vamos eletrificar o transporte. Né? Já tem até ônibus elétrico, agora o Estado está comprando. Né? Então, a gente precisa desenhar estratégias que sejam adequadas para cada um dos setores. Esse é um ponto, a minimização das emissões. Cada setor vai fazer diferente, cada setor tem seus problemas diferentes. O outro é o aumento de eficiência. Pensa, isso é fácil de pensar como, já que grande parte das nossas emissões elas estão relacionadas ao consumo de energia, é fácil de pensar assim, se, por exemplo, na minha casa eu faço um programa aqui, faço um ajuste aqui de eficiência energética, bem simples, trocar lâmpada incandescente por lâmpada de LED, por exemplo. Tá? Algo bem simples. Eu vou diminuir meu consumo energético. Se eu diminuo meu consumo energético e a matriz de energia do Espírito Santo ela é fortemente baseada em combustíveis fósseis, o que vai acontecer? Se eu diminuo meu consumo energético, instantaneamente eu estou fazendo o quê? Eu acabo por diminuir o consumo energético, diminuir as emissões. Tá? E aí é razoavelmente fácil de você pensar que, quando a gente fala em aumento de eficiência, já tem muitas tecnologias postas, eu não preciso pensar em criar novas tecnologias em muitos casos, né?
já tem um custo acessível. Então, essa política ela é apontada como uma das de custo menor e que pode trazer resultados a mais curto prazo, porque são transformações menos significativas, né? Mas que trazem tem um potencial de causar uma boa redução de emissões. Outro ponto relevante é o mecanismo de compensação. Isso é central, eu acho, dentro da área de EFOLU. Por quê? A ideia aqui é olhar para os setores ou atividades que estão de difícil descarbonização. Vou dar um exemplo: transporte de cargas, veículos pesados, né? Para veículos leves, eu tenho eletrificação. Eu não tenho eletrificação ainda como alternativa viável para o transporte de carga, tá? Ou algumas indústrias que dependem do carvão para os seus processos industriais. O que vai acontecer aqui? Eu não consigo descarbonizar rapidamente. Pode ser interessante eu encaixar aqui nesse processo os meus mecanismos de compensação, onde, em vez de gastar todo o dinheiro no meu processo para tentar fazer mais rapidamente, eu faço um plano de longo prazo e contemplo o financiamento de projetos de remoção de carbono, tá? De preferência, isso as grandes empresas já fazem, tá? Mas de preferência, o que a gente quer? A gente não quer que eu apoie um projeto de reflorestamento lá na Amazônia. Quer dizer, a gente não quer. Claro que a gente quer. A gente quer que as empresas apoiem um projeto de reflorestamento lá na Amazônia. Sim, nós queremos. Mas a gente gostaria que os projetos apoiados fossem, em primeira instância, onde? Aqui no Espírito Santo. Recomposição de Mata Atlântica. De preferência, trazendo benefícios sociais juntos e benefícios de biodiversidade. Então, eu vou apoiar projetos de recomposição de Mata Atlântica, onde a biodiversidade vai se beneficiar, onde eu vou ter apoio a pequenos produtores e, entendem? Isso a gente chama de co-benefícios. A gente já conversou, a reunião que a gente teve com a Vale nesse sentido foi ótima. Eles se mostram muito animados com essa tendência nossa de será que a gente não pode gerar créditos e incentivar que vocês comprem créditos de carbono aqui dentro do Estado, né? Isso é bastante relevante. E, por último, estimular a remoção e captura, né? E aí, dentro da área de EFOLU, isso é extremamente importante, né? A gente precisa estimular. Como a gente faz isso? Mecanismos de gratificação, basicamente, pelos serviços ambientais, né? Você tem uma floresta lá em pé, ela está capturando carbono, como é que a gente vai remunerar o produtor rural por isso? A gente tem uma floresta que a gente quer recompor e a recomposição, como é que isso vai acontecer? Como é que a gente faz esse incentivo? Então, essas duas últimas estratégias, elas acabam estando ligadas. E presta atenção que elas são importantes em todas as áreas temáticas, né? Porque se a gente fala de floresta, tudo bem, a floresta está aqui com vocês no FOLU, né? Mas tem que pensar que quem vai comprar o crédito vem lá da outra área, né? Por exemplo, da indústria, da energia, né? Ou até mesmo dentro do próprio FOLU, setores que têm mais dificuldade de fazer descarbonização, tá? Bom, essas são as 4 políticas estratégicas. Das políticas estratégicas que a gente desenhou aqui, a gente vai desenhar o quê? Bom, a gente vai desenhar as diretrizes dentro de cada área e a gente vai desenhar as estratégias. Então, por exemplo, olha aqui, ó, essa daqui está dentro da área de transportes. Eu tenho as minhas políticas estratégicas, elas se desdobram em 2 diretrizes. No caso do transportes, biocombustíveis e eletrificação de veículos. Para implementar efetivamente biocombustíveis, eu vou precisar discutir, por exemplo, veículos leves, biodiesel, né? No caso, especificamente para transportes, biodiesel é um problema, tá? Do ponto de vista de custo, disponibilidade e tecnologia. Então, eu tenho outras tecnologias, como o diesel verde, por exemplo, tá? Então, entendam que para cada uma das áreas eu vou ter as políticas se dobrarão em diretrizes e as diretrizes se desdobrarão em estratégias, tá? Bom, aqui está para o setor de vocês. O Pesopani vai falar mais calmamente, vai discutir calmamente com vocês cada uma dessas diretrizes e cada uma dessas estratégias. A gente vai poder conversar bem sobre elas, tá? Aqui, nota que a gente tem a mesma coisa, então, agora para o setor de resíduos e, finalmente, o setor de indústria. Lembra que eu falei para vocês que a gente decidiu separar o setor de indústria do setor de transportes? Justamente por quê? Porque o setor de indústria e energia ele é muito grande. Aí eu fico discutindo muitas estratégias que estão totalmente ligadas ao setor de energia e indústria e discuto menos o transporte, né? Um setor acaba engolindo o outro, tá? Bom, gente, eu acho que agora a gente tem que pegar e chegar nesse ponto aqui de efetivamente discutir as diretrizes e estratégias para a área de vocês. Então, eu vou passar a palavra para o Pesopani, onde o Pesopani vai começar a abordar os temas mais específicos. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês querem fazer algum comentário, alguma
sugestão nesse estágio, ou se a gente espera para discutir tudo junto depois. Talvez seja mais interessante, não é? Bom, eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, Pesopane, eu vou passar para você a palavra, aí você pode assumir aqui. Deixa eu descompartilhar Ok. a minha tela. Pesopane, você pode compartilhar a sua aí. Tá. Tá aparecendo minha tela, Nival? Tá. Eu estou conseguindo ouvir bem o áudio. Tem alguém que está com dificuldade de ouvir o áudio do Pesopane? Porque está um pouquinho baixo, tá, Pesopane? Tá. Melhorou? O Aqui eu tô... problema é que quando você chega muito perto da boca também faz barulho, né? Mas É, vamos tentando Melhorou, aqui. melhorou. Ah, melhorou. Ok. peraí que eu tô tentando colocar a tela toda aqui. Ali embaixo tem um botãozinho que ajuda. Já tá a tela toda aí, pessoal? Não, não. Ainda está só no PowerPoint. Quando você selecionar o share screen, descompartilha a sua tela agora e compartilha de novo. Quando você ligar o compartilhamento, você manda compartilhar a tela inteira e não só a janela. Descompartilha agora. Ah. Compartilhou? Não, a gente ainda está vendo o seu PowerPoint. Normalmente fica na parte de cima, você bota lá, deve ter um stop sharing na parte de cima ali. Peraí que eu tô perdido no Zoom aqui, pessoal. Achou? Não. Não, porque minha tela sumiu. Peraí. Achei. Stop share. Isso, descompartilhou. Aí Tá. agora, na hora de compartilhar, você compartilha a tela toda, que aí quando você compartilhar a tela toda, vai aparecer sua apresentação quando você começar. Como é que eu escolho aqui a tela toda que eu não tô vendo? Não te ouvi, desculpa. Como é que eu coloco a tela toda aqui que eu não estou vendo? Vai em Share Screen, Uhum. aí você clicando ali, você escolhe o que você vai compartilhar. Aí você coloca, em vez de você escolher janela, você escolhe uma tela. Tá? E vai aparecer essa tela que a gente está vendo, né? No ícone ali. Você clica ali, e aí depois, quando você botar o PowerPoint, ele vai aparecer. Não foi, né, Val? Desculpa, eu estou meio perdido. É só colocar o modo de apresentação agora aí que vai funcionar. Aplica Isso. aí, ó. Isso, Foi? exato. Isso, clica aí. Agora Mas ainda foi? não Não foi vai pra dar certo gente, não, não. porque não vai dar certo não, Luiz, porque ele compartilhou a janela. Entendi. Ó, vou Vê se lá, você consegue compartilhar. achar. Deixa eu tentar, eu vou ver aqui. Vai aparecer para você assim, screen 1. Aí você compartilha a screen. Em vez de você compartilhar o nome do aplicativo, né, que aparece o PowerPoint lá, você Isso. compartilha o screen. E agora? Agora tenta compartilhar, vai dar certo. Tenta apresentar, perdão, que vai dar certo. Aê, Aí. foi. Desculpa aí o amadorismo. Vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom dia para quem eu não falei bom dia ainda. Desculpa, mas não estou em casa, estou em viagem. Estou num apartamento alugado aqui, então a minha internet eu espero que esteja boa e eu não estou com o meu microfone, estou improvisado aqui. Por favor, pessoal do grupo, qualquer coisa, vocês me avisem aqui, tá? Bom, pessoal, eu sou um dos membros do grupo, responsável pela elaboração dessa proposta para o Afolu, mas todos os outros membros estão presentes, então no final, o objetivo principal nosso aqui é chegar a apresentar nossas estratégias, então no final, por favor, dúvidas, comentários e tudo, todo mundo vai estar aqui para ajudar a avançar nessa discussão e particularmente nós estamos bastante ansiosos aí pela contribuição de vocês, tá? Bom, como o Neival já disse, nossa base de dados para essa proposta foi a estrutura do SEG. Nós trabalhamos bastante também no inventário do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhamos bastante com o Sirene, que traz umas informações muito mais detalhadas, principalmente na parte de uso do solo e florestas.
E a agropecuária também. Mas a gente optou, então, como orientação do próprio Estado, a gente optou por usar essa apresentação do SEG. Bom, dentro dessa apresentação do SEG, para quem não conhece, é dividido aí entre o setor agropecuário e setor de mudanças climáticas. Agora que eu vi que um slide ele ficou para trás, nós vamos fazer isso aqui então agora. Vamos apresentar rapidamente para o setor agrícola a questão do inventário das emissões, os pontos do nosso SWOT e as nossas estratégias dentro dessas políticas e diretrizes que o professor Neival apresentou. Então, nossa base foi o SEG. O SEG ele é dividido, o relatório de emissões, em setor agropecuário e mudanças do uso do solo. Pesopani, deixa eu só te corrigir um pouquinho. Se você puder chegar o microfone um pouquinho para baixo, porque quando você fala, você sopra em cima dele, ele está fazendo um... E agora, melhorou? Melhorou. Ok. Bom, então, dentro do Estado, nós temos o setor agropecuário, especificamente. Os dois setores, eles acumulam 9 milhões, ao redor de 9 milhões e 200 mil toneladas. Né? Nós estamos falando de uma emissão na casa de 5,5 para o setor agropecuário e de 3,6 de emissão, isso é emissão bruta, né? No setor de mudança de uso da terra e florestas. Né? Só para vocês situarem, o Estado do Espírito Santo, então, agora especificamente no setor agropecuário, tem uma emissão aí de 1%, na casa de 5,5%, né, como mostrei anteriormente, nível nacional, corresponde a 1% das emissões do Estado. E aqui, detalhando mais essas emissões, e por que esse detalhamento é importante? Porque essas estratégias que nós vamos mostrar para vocês, apresentar para vocês, para discussão e para contribuição e críticas do grupo de sustentação, elas foram desenhadas basicamente em cima dos principais emissores, né, de maior quantidade. Logicamente, não foi só isso, né, mas nós levamos em conta essas principais emissões, levamos em conta também o projeto... Pesopani, eu acho, desculpa estar te perturbando, mas eu acho que agora você afastou muito o microfone. É difícil achar um ponto. Melhorou agora? Sim, desculpa. Não, sem problema, pode ir falando, que o importante é todo mundo entender. Eu que peço desculpa porque eu estou um pouco improvisado aqui hoje. Bom, então, as emissões, as principais emissões foram as que nortearam as nossas estratégias propostas por nós, mas também o plano ABC+, né, um plano já nacional, então nós temos que considerar projetos em andamento no Estado do Espírito Santo, também um ponto importante. Nós já realizamos, ao longo desse primeiro semestre, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto, nós já realizamos uma série de entrevistas, nós chamamos de entrevistas, são conversas, né, com alguns setores dentro do APOLU, com alguns membros, com algumas empresas, com alguns produtores, para nos ajudar a desenhar essa estratégia. Mas, logicamente, que o inventário é o nosso norteador principal. Então, quando nós olhamos as emissões do Estado, nós estamos vendo que realmente nós temos dois grandes emissores aqui. O maior de todos, a fermentação intégrita, com 3,4 milhões de toneladas de produtos equivalentes, porque nós estamos falando, na realidade, de metano, né, que é um gás que tem um poder de estudo muito maior do que o CO2, e 1,8 de solos manejados. Quando nós vamos para o detalhamento, nós vamos ver que 98%, e seguindo mais ou menos a tendência nacional, né, nós estamos falando aí de emissões de gado de corte e gado de leite, principalmente pecuária de corte. Né? Desculpa, vou te interromper de novo. Acho que não está dando certo. Está todo mundo conseguindo ouvir ou sou só eu que estou com dificuldade aqui? Se manifestem no chat. Não, não consigo ouvir também não, Neival. Tá difícil, Pesopani. A gente precisa... entendi. Tem alguma sugestão? Eu gostaria de saber... Não, eu acho que não tem como aumentar o ganho do microfone, entendeu? O problema é o microfone, realmente. Na verdade, é um policiamento que você vai ter que fazer de ficar praticamente com ele encostado na sua boca, mas sem soprar em cima dele. Eu não sei se é possível, né?
O microfone está conectado ao laptop, Pesofone? Como é que eu chego para abrir o microfone? Poderia... Eu ia falar Poderia isso tentar também. tirar o microfone. Boa. Eu ia falar isso Excelente também. ideia. Talvez tentar tirar, né, o microfone. E aí, melhorou? Melhorou muito. Nossa, melhorou muito. Obrigado pela dica. Resolveu todos os problemas. Gente, vocês acham que precisa voltar um pouquinho? Ou pode tocar da onde está? Poderia voltar só um pouquinho. Poderia. Volta um pouquinho, Pesopani. Pode ser até um pouco mais rápido, mas assim, eu acho que precisa voltar porque estava um pouco complicado. Vai lá. Voltou a tela toda? Perfeito o áudio agora. Voltou. Isso, perfeito. Volta onde? Aqui? Pode ser. Isso. Bom, pessoal, mil desculpas para vocês. Tá? Mil desculpas. Bom, vamos lá. Como eu disse, não sei se todo mundo escutou, eu acho isso bastante importante falar. O objetivo principal nosso aqui hoje é chegar a apresentar para vocês as nossas estratégias, né? Para justamente recebermos as contribuições e críticas de vocês, né? E o que norteou a construção dessas estratégias dentro das diretrizes e políticas, né, que o Neival já apresentou? Primeiro foi justamente esse relatório de emissões do SEG, né? Que nós optamos, e me parece bastante lógico, por atacarmos as principais emissões, as que contribuem mais para esse aumento, para esse percentual no Estado. Mas tivemos outras decisões, outras coisas que influenciaram a nossa decisão, como, por exemplo, o plano ABC. Nós podemos pensar em fazer um plano de descarbonização no Estado, sem considerar um plano nacional já, que é o plano ABC. E também projetos em andamento no Estado, alguns projetos que estão diretamente ligados, inclusive algumas estratégias, acabaram ficando, que são bastante importantes. E, por último, vale destacar que desde o início do ano, quando nós começamos a trabalhar nesse plano, nós temos realizado uma série de conversas, que nós chamamos de entrevistas, com pessoas do setor, com empresas do setor, com produtores do setor, né, para ter um feedback, para conhecer um pouco mais das coisas que acontecem, para conseguirmos desenhar essas estratégias. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal norteador dessas estratégias foi justamente esse relatório de emissões. Então, detalhando aqueles 9.200.000 toneladas ao redor que o professor Neival mostrou, nós estamos falando aí de 5 milhões de toneladas, 5 milhões e meio de toneladas de CO2 equivalente, né, emitido pelo setor, especificamente da agropecuária, e 3 milhões e 600, isso é emissão bruta, de mudanças do uso da terra e de floresta. Né? E falando um pouco mais agora detalhadamente da parte da agropecuária, o setor da agropecuária emite aí 1%, esses 5 milhões e meio representa aí 1% da emissão do setor no Brasil todo. Né? E detalhando um pouco mais ainda esses 5 milhões e meio, fica evidente que o principal emissor é a pecuária de gado de corte através da fermentação entérica, com esses 3 milhões, quase 3 milhões e meio, dos 5 milhões e meio. Né? Se nós olharmos esse detalhamento da tabela, o que segue mais ou menos o padrão nacional, nós estamos falando aí de 98% das emissões de gás, aqui especificamente metano, né, transformado em carbono equivalente, da pecuária de corte, principalmente, mas também da pecuária de leite, ok? E 2% o restante da área animal. Uma outra parte também que contribui bastante é uma parte que, dentro do SEG, foi classificado como solos manejados, com 1,8 milhões. Desse 1,8, nós temos aí, de novo, a pecuária. Deixa eu tentar colocar aqui o apontador. Nós temos aqui, de novo, pecuária ligada principalmente à parte de dejetos, né? Pecuária de porte, que se for somar com pecuária de leite, já vai dar 30% dessa emissão considerada direta, mas depois nós temos 2 emissores importantes aqui, uso de calcário e fertilizantes sintéticos. Essa é a divisão por área da agropecuária do relatório do SEG. Mas como a gente vai para a atividade, né, nós vemos aqui, se nós somarmos, então, desde o metano emitido até o CO2 emitido lá da decomposição de dejetos, nós vamos para algo em torno de 4 milhões e 200, né, representando uma grande parcela dos 5 milhões
do setor de agropecuária. Então, mostrando que aqui nós temos uma área a atacar em termos de emissão, e depois nós temos 2 outras áreas aqui, uso de calcário e fertilizantes, dentro lá do que eles chamam de manejo do solo. Isso é uma maneira, no relatório isso está um pouco mais detalhado, eu estou tentando aqui não gastar muito tempo, empreender muito tempo nessa parte do inventário, para a gente poder discutir as estratégias. Bom, aqui uma parte que o Neival já comentou, que é bastante interessante, essa aqui são as emissões brutas do Estado no setor de uso do solo e floresta e as emissões líquidas, em função da captura. Tá? Então, nós ainda temos uma emissão líquida negativa, no sentido de que a gente ainda está emitindo mais do que está capturando. Tá? Lógico que é uma realidade muito diferente dos estados da região amazônica. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o estado do Pará, em função do desmatamento e seguidas de queima, nós temos uma emissão bruta bastante grande, o que resulta numa emissão líquida ainda alta, né? Ou seja, é um estado que está emitindo tanto que mesmo a captura feita pelas florestas, você ainda tem um número muito alto. Realidade diferente, por exemplo, do estado do Amazonas, que ainda tem uma emissão alta, né? Tem uma emissão alta, mas como captura bastante, fica com uma emissão líquida negativa. Né? Entendendo um pouco mais agora esse setor no estado, das mudanças de uso do solo e floresta. Né? Então, aquele total lá dos 3.600.000, nós temos um número aqui que nos surpreendeu, a mim pelo menos me surpreendeu, que é um valor alto ainda para o estado, né, de alteração do uso do solo, né, sendo praticamente a totalidade das emissões brutas. Né? E quando a gente vai ver de onde vem isso vem do desmatamento. 80% disso vem de desmatamento de floresta primária e desmatamento de floresta secundária, né? Evidenciando que controle do desmatamento, no caso de Mata Atlântica, eu diria a erradicação do desmatamento é fundamental para a gente eliminar essa emissão. Essa emissão já não deveria estar acontecendo. Né? Esse setor ele tem o potencial de promover a chamada remoção ou o chamado sequestro de CO2. Né? Hoje, esse valor está em 1.705.000. Né? Hoje, quando eu falo hoje, eu falo do ano passado, na realidade, 2020. Né? Então, descontando esse valor da emissão bruta, vai sobrar uma emissão líquida de 1,9, quase 2 milhões ainda de toneladas. Né? Que mostra, aí, evidentemente, que um controle de desmatamento aqui pode levar esse valor aqui a zero tranquilamente. Né? Vejam que quem contribui mais para essa remoção é a vegetação secundária. Né? Nós temos pouca remoção pelo fato de termos áreas protegidas pequenas e pelo fato das áreas protegidas já estarem no estágio sucessional, onde o sequestro é menor de CO2, nós temos um potencial muito grande aí de sequestro pelas florestas, pela vegetação secundária. E para encerrar essa parte do relatório de emissões, né, um assunto interessante a ser discutido. Né? No relatório do SEG, não sei se isso é de conhecimento de todos, no relatório do SEG, ele apresenta o carbono estocado no solo, as variações de estoque de carbono no solo, ano a ano. Mas isso não é contabilizado no inventário nacional. Por uma série de motivos que depois podemos discutir com mais detalhe. No texto há uma explicação sobre isso, que na realidade está lá no próprio relatório do SEG. Então, nós temos, em função de pastagens degradadas, uma emissão, né, uma emissão de carbono que está estocado, pobre em matéria orgânica, etc. Então, nós temos uma emissão, ou seja, nós estamos contribuindo para aumentar mais CO2, mas nós temos uma remoção desse carbono pelas florestas bem manejadas. É um valor relativamente alto, porque temos que lembrar que quase 50% do estado é pastagem, né, é ocupado por pastagem, 45%. Depois nós temos de florestas plantadas e de sistemas integrados. Então, essa soma, né, dessa captura, descontando essa emissão, nós temos aí ainda em 1 milhão, 1,2. Né? Então, em resumo, fechando agora de fato a questão da emissão, nós temos uma pecuária emitindo 5,5, aí a emissão e a remoção que estão oficialmente no relatório,
o que resulta nesse 9, no que resulta em 9.200. Quando somamos essa emissão, mas descontamos essa remoção, na realidade o setor ficaria com 6,1, cairia de 9,2 para 6,1 a sua emissão líquida a ser trabalhada. Bom, depois discutimos e elencamos aí uma série de fatores. Eu selecionei alguns aqui e vou tomar a liberdade de não passar por esses pontos, mas estão aí alguns que nós julgamos os principais, mas há mais fatores no texto. Nós fizemos aí uma boa discussão sobre os fatores internos, ou seja, os pontos fracos e os pontos fortes, né? Fatores ligados aí a condições internas aqui do Estado, que poderiam favorecer ou desfavorecer a trabalhar, né, nessa questão da redução das emissões, né? Então, nós elencamos aqui uma série de pontos fortes relacionados a dentro do setor AFOLU, mas também identificamos uma série de pontos fracos, especificamente do nosso Estado, né, para trabalharmos, né? E eu destacaria alguns pontos aqui que nós levantamos, né? Por exemplo, alguém já tocou nesse assunto, Neival tocou nesse assunto, esse assunto sempre volta às reuniões, né? A necessidade que nós temos hoje, ou seja, um ponto fraco, nós não temos no nosso Estado um controle detalhado na nossa escala, né? Das nossas emissões. Então, isso é um ponto fraco a ser avançado. Depois, nós elencamos também uma série de oportunidades e ameaças, né, para trabalhar dentro dessas estratégias que estamos propondo, né? Então, aqui elencamos alguns relacionados a todo o setor AFOLU. E, por fim, nós trabalhamos nas políticas, dentro das quatro políticas, que eu acho que ficou bastante claro na proposta de negócio. Todas essas políticas são as mesmas para o nosso plano, estamos falando de um plano, né? Nós conseguimos estabelecer, analisando a política e o objetivo de cada uma delas e o perfil de cada uma delas, nós conseguimos estabelecer aí essas diretrizes, uma diretriz para cada uma dessas políticas. A última política, nós elencamos duas diretrizes, então aqui passando rapidamente por elas. Dentro da primeira política, bastante importante, de minimização das emissões, nós elencamos uma diretriz, que seria a diretriz de descarbonização pelo uso da terra, né? Então, reduzir, de fato, aqui as emissões, usando tecnologias aí, e maneiros já conhecidos, né? Para reduzir, por exemplo, usar sistemas, muito mais sistemas integrados, agricultura, pecuária e floresta, recuperação de pastagens degradadas, por exemplo, né? Se você recuperar pastagens, você já vai reduzir bastante as suas emissões, manejo do solo, etc. Depois, uma diretriz de aumento da eficiência, nós elencamos a diretriz de promover promoção de melhor aproveitamento do uso da terra, aqui ligado basicamente a uma estratégia, nós vamos ver lá para frente, mas ligado à produtividade, né? Nós acreditamos que, se você melhorar a produtividade, com sustentabilidade, logicamente, nós teremos uma menor emissão por unidade do produto, seja o produto qual for, a gente vai ter uma menor emissão por unidade de produto, não só por unidade de produto, né? Porque se você tiver, por exemplo, aumento de produtividade, isso vai resultar em não tem como pensar em aumento de produtividade sem, por exemplo, aumentar matéria orgânica no solo, e por aí vai. Então, a gente vai ter uma menor emissão. Depois, dentro dessa política que vocês se lembram lá, né? Nessa política aqui, mecanismo de compensação de emissões, nós definimos uma diretriz. Essa diretriz, ela é a mesma em todos os grupos, existe a mesma. Não sei se vocês se lembram quando o professor Neival apresentou, é exatamente a mesma, é uma diretriz que faz parte de todos os grupos. Nós temos duas estratégias para essa diretriz. E depois, dentro da última política, que é remoção e captura de gases de efeito estufa,
nós estamos trabalhando em cima, a nossa estratégia em cima de duas diretrizes. Uma exclusivamente no que diz respeito à remoção de gases de efeito estufa na atmosfera, que é uma coisa bastante peculiar do nosso setor, e uma outra que é a gratificação da manutenção de estoques, né, de estoque de carbono. De fato, aqui é um assunto que ainda precisa ser discutido, ele não está amadurecido no grupo, porque essa proposta estava aqui e foi dessa proposta que surgiu uma proposta única de diretriz para todos os grupos, né? Então, ainda, na discussão até que fizemos faz pouco tempo, a gente fica em dúvida se não há uma sobreposição entre uma das estratégias que nós vamos ver lá na frente, que está dentro dessa diretriz, para uma das estratégias que estão dentro dessa diretriz. Bom, então, essas são as nossas 5 diretrizes dentro das 4 políticas estabelecidas para o plano, né? Trabalhamos, então, dentro todas essas diretrizes, nós trabalhamos uma ou mais estratégias, propostas de estratégias. Esse foi um exercício bastante interessante, porque a gente, em algum momento, pelo menos essa foi a nossa opinião, né? Em algum momento nós ficamos em dúvida se estávamos falando de uma estratégia ou se já estávamos avançando e classificando uma estratégia como um projeto ou um grupo de ações que nós vamos ter lá na frente para cumprir essas estratégias. E outra, é fácil perceber, que isso deve ter acontecido em todas as áreas, que essas estratégias, em alguns momentos, elas podem pertencer, elas podem estar dentro de mais de uma diretriz, né? Mas, enfim, essa é a nossa proposta para análise de vocês, do grupo de sustentação, né? Então, nessa primeira diretriz, para enfrentar, né, aquele 9,2 de emissões, né? Ela é o carro-chefe para isso, da descarbonização, né? Então, nós temos uma primeira diretriz. Voltando a ressaltar, as nossas propostas, elas estão muito em cima dos principais emissores, das principais fontes ou modalidades ou sistemas de produção que emitem gases de efeito estufa, né? Então, a primeira diretriz, implantação de sistemas integrados, agricultura, pecuária e floresta, mais especificamente para o Estado, que tem um perfil de uma pecuária, né, solteira, né, uma pecuária extensiva, com uso de pastagem. A nossa proposta, com certeza, quando tivermos a próxima reunião apresentando os planos, né, os projetos e as ações, nós vamos ter lá os chamados sistemas propostas dentro dessa estratégia de implantação dos chamados sistemas silvipastoris, né, que é você entrar com um componente arbóreo dentro do seu sistema de pecuária, né? Só abrindo um parênteses, depois até o professor Gilson, que é meu colega de departamento, é um dos membros aqui do Grupo Afolu, nós terminamos um experimento há pouco tempo, no sul do estado, onde a pastagem degradada é um problema muito sério, né? Nós terminamos um projeto e a parte dele, eu trabalhei nesse projeto também, mas na área de ecofisiologia e microclima. O professor Gilson trabalhou na análise de econômica desse processo e de balanço de carbono. Estou mostrando que só a introdução de um componente florestal não ocorreu uma simples redução da emissão do sistema como um todo. Na verdade, o sistema ficou com um saldo positivo de sequestro de carbono. É um sistema pecuário. Isso me parece ser uma ferramenta bastante interessante. Como uma segunda estratégia, a recuperação de pastagens degradadas, que é uma coisa que, além dela ser improdutiva hoje, né, além de você ter pouquíssimas cabeças, estou entrando na sua área aí, Mércia, que é a nossa especialista na pecuária do grupo, mas além de você ter pouquíssimas cabeças de gado um pasto altamente degradado, com muitos problemas de erosão, não está estocando nada de carbono no solo, não tem matéria orgânica, né? Então é uma obrigação ter estratégias nessa área. Uma estratégia envolvendo modificação no manejo do solo, e aqui é uma estratégia um pouco mais complexa, que vai desde trabalhar aquela questão dos fertilizantes, né? Que é uma fertilizantes, que é uma
uma emissão grande, chamado óxido nitroso, né? E também de dejetos, de animais. Lembre-se que lá na pecuária, não sei se vocês se lembram daquele quadro que mostrei da emissão, 340 mil toneladas, né? Só de dejetos da pecuária de corte, né? E quase 300 mil toneladas em função de fertilizantes. Então, são números bem razoáveis. E uma quarta estratégia, justamente para avançar, para buscar zerar, logicamente, aquela emissão em função do desmatamento, de alteração do uso da terra, né? Lembre-se que desmatamento lá é 80% da emissão, né? Então, como nós estamos falando de Mata Atlântica, é uma estratégia realmente, me parece, pela palavra radical, mas para mim não é nada radical, que é erradicação do desmatamento na Mata Atlântica e monitoramento e controle de incêndios, né? Que é um fator complicador. Essas 4 estratégias dentro da diretriz de descarbonização. Depois, como eu já havia adiantado, o próprio professor Neval também tocou no assunto, uma estratégia em busca de aumento de produtividade, com sustentabilidade, né? Se você partir para áreas de produção no setor agropecuário e florestal, buscando produtividade, com características de sustentabilidade, você já vai ter minimamente uma emissão menor por quilo do seu produto, tonelada do seu produto, litro do seu produto, seja o que for. Depois aqui nessa estratégia, que é o estímulo de medidas de compensação, além dessa estratégia, dentro dessa diretriz, além dessa estratégia aqui, 3.2, que está presente em todos os grupos, né? Ela é uma emissão que trata de uma gratificação partindo de grupos que não têm condições de reduzir, né? Então, pagar para alguém sequestrar carbono para você, e até uma estratégia que vai estimular a certificação de crédito de carbono no setor. Depois, uma quarta estratégia, que eu diria que tem, como essa de cima, que tem a importância de reduzir, né, a emissão, e aqui uma estratégia, 3 estratégias construídas dentro da diretriz remoção de gases de efeito estufa, que envolve desde a implantação de florestas comerciais, isso me parece ser bastante interessante, porque o Espírito Santo já é um estado que tem uma vocação edafoclimática e cultural, inclusive, né, de florestas comerciais. Nós estamos falando de sequestro puro aqui de carbono. Restauração de Mata Atlântica, né? E aqui é uma coisa que se nós lembrarmos lá do relatório de emissões do SEG, né, o potencial enorme das florestas secundárias, né, em recuperar, em sequestrar carbono, né? Então, essa é uma estratégia. E aqui, cito, por exemplo, aqui no estado, existe um programa chamado Reflorestar, que a base dele no início é justamente isso daqui, restaurar Mata Atlântica. E nós temos espaço para essa estratégia. E uma estratégia em particular aqui, que é incentivo à criação das reservas das RPPNs, né, que vai também nessa linha de aumentar o sequestro de gases de efeito estufa. Bom, e por último, dentro da diretriz de gratificação por manutenção, uma compensação por serviços ambientais, porque aqui não seria uma compensação única e exclusivamente por pagamento, né? Aqui seria também uma compensação que pode ser por incentivos fiscais, por outros meios, né? Que poderia envolver todas essas ações que serão propostas lá para frente, né? Que envolvam ou redução e principalmente manutenção do estoque de carbono, né? Ou redução através do sequestro, mas também manutenção do estoque de carbono. Bom, pessoal, aqui existe, isso aqui é o que está no texto que vocês vão receber. Eu acho muito complicado a gente discutir agora um a um, mas no texto lá vai ter, então tentando explicar basicamente cada uma dessas estratégias que eu tentei apresentar agora de forma resumida,
cada uma dessas estratégias que foram construídas em cima de uma política, em cima de uma diretriz estabelecida, né? Essa foi a nossa sequência, né? Primeiro discutir bastante quais são as políticas, depois isso virou isso se transformou numa política. As políticas são as mesmas para todos os grupos. Depois discutimos quais as possíveis diretrizes dentro de cada uma dessa política e as estratégias. E aqui a gente tenta explicar o porquê dessa estratégia, né? Tentando argumentar, por exemplo, a contribuição que um sistema lavoura, pecuária, floresta, logicamente nós não ficamos presos somente a sequestro, né? Porque quando você fala em lavoura, pecuária, você está falando desde sequestro até biodiversidade e até alternativas de renda para um produtor rural, né? Então além de ter uma importância aqui para o nosso plano, tem uma importância para o meio ambiente, e tem uma importância socioeconômica bastante grande. E a gente tentou, então, explicar cada uma dessas estratégias: recuperação de áreas degradadas, o manejo do solo. Aqui, justamente, aparece aquela questão de uso, porque dentro do manejo dos solos ficou a parte dos dejetos também, né, de acordo com o relatório do SEG, né? Então, a proposta de uso a uso de biodigestores, etc. Bom, e erradicação da Mata Atlântica, a gente tenta fazer uma argumentação aqui. É um valor, esse valor me surpreende, esses valores altos no Estado acabam me surpreendendo. É um valor que distou um pouco do levantamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá apresenta o valor mais baixo, apesar de ser um relatório mais antigo, né? Tentando aqui justificar esse aumento da produtividade, a estratégia do mercado de carbono, a estratégia da neutralização. Esse aqui é o mesmo texto que vocês vão encontrar nos demais grupos, né? Me parece ser bastante interessante. A estratégia de remoção, então, por florestas comerciais, por restauração da Mata Atlântica, por implantação de reservas particulares do patrimônio natural e, por último, a compensação por serviços ambientais, né? Como eu disse aqui, essa estratégia, que a gente discutiu um pouco mais se há sobreposição ou não lá com a 3.2, né? Mas é que aqui a gente quis deixar claro que não estamos falando só de pagamento, né? Nós estamos falando de estratégia que envolve projetos e ações que envolvem isenções fiscais e tarifárias, fornecimento de crédito, garantia, etc., né? Então, é uma coisa um pouco mais ampla. Bom, eu espero que não tenha ficado muito corrido. Peço mais uma vez desculpa aí pelo som. E agora, professor Neval, acho que a gente se coloca à disposição, né, para poderíamos adiantar alguns esclarecimentos, escutar já algumas sugestões, algumas críticas, etc. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu gostaria realmente de ouvir. O Pesopani tocou naquele assunto da... Deixa eu aproveitar que ele descompartilhou a tela aqui. Deixa eu compartilhar essa outra tela aqui. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela? Está pequenininho, né? Mas estão vendo, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente... Esse é um ponto, que é aquela estratégia 3.2, que é acerca do mercado da compensação. Tá? Eu acho que eu gostaria de realmente contar com o apoio de vocês, lendo o texto, para vocês fazerem a contribuição dentro da ótica do setor. Como o Pesopani falou, essa estratégia 3.2 ela é comum a todos os setores. Essa estratégia ela tenta juntar uma iniciativa já que está em andamento, tá? No governo do estado, né? Como vocês sabem, vocês conhecem o programa Reflorestar, né? Tocado pelo SOSAI, né? E um dos pontos que estão andando no momento, o governo já tem até uma assinatura de contrato, um projeto em andamento, que é o Programa de Carbono, chamado Carbono Florestal do Espírito Santo,
né? Que era a ideia de o quê? De apoiar o produtor rural que tem a área com recomposição florestal, ou tem a área preservada, para obter créditos de carbono referente àquela parcela do sequestro. Tá? Com a entrada do plano, né, em funcionamento, a gente teve já algumas reuniões lá com o SOSAI. A ideia é ter o programa de carbono do Espírito Santo. Então, o SOSAI está trabalhando nisso. A WRI e a WWF estão participando com o Estado, apoiando o Estado a desenhar esse programa, né? E o que eu tenho até reunião com ele na semana que vem para discutir o assunto, depois que eles estiveram aí na semana passada e conheceram o nosso programa. Mas o ponto principal aqui da onde vem esse desenho como um todo, né? Pensa que eu vou ter setores que vão precisar de comprar créditos de carbono para neutralizar suas emissões. Mas o primeiro ponto é por que esse setor iria querer comprar créditos de carbono, né? Então tem a ideia aqui, deixa eu aumentar o zoom, não sei se está grande o suficiente para vocês verem aqui, deixa eu ficar só na descrição da estratégia. Tá aqui, acho que a gente conseguiu. Né? Alguns setores, como eu vou motivar esses setores a querer comprar crédito de carbono? E aí a ideia por trás da iniciativa, ela vem pela gratificação por serviços ambientais. Então, por exemplo, se a minha empresa gostar de certificar-se, né, quiser reduzir as suas emissões, ela pode pensar em adquirir créditos de carbono por conta de alguma atividade florestal. Se ela é uma empresa neutra ou se ela está comprometida com a neutralização, a gente pode, de alguma forma, ter um programa do Estado para estimular isso. Por exemplo, uma das questões licenciamento, uma linha mais rápida de financiamento, de licenciamento para esses projetos, que foi levantado como um dos grandes problemas pela indústria, né, no Estado, né, ou acesso a linhas de financiamento específicas. Então, a gente teria algum mecanismo de gratificação para estimular essa entrada ou essa compra, esse comércio, essa tentativa de compensação de suas emissões. Então, o primeiro ponto é desenhar esse incentivo. Outro ponto é ajudar o produtor, tá, a casar a oferta com a demanda, né? Afinal de contas, como é que o dinheiro vai sair daquele que está querendo comprar o crédito para aquele que está querendo, que tem um projeto de reflorestamento, né? Que tem um projeto lá de captura, né? Como é que a gente junta a oferta com a demanda? Bom, na verdade, isso é a ideia do mercado de carbono, né? Inicialmente, a gente pensou que isso não seria tão necessário intervir quanto a isso, porque o mercado de carbono ele já existe naturalmente, né? Mas aí vem dois aspectos relevantes. Primeiro, a gente quer que as empresas capixabas comprem créditos gerados no Espírito Santo, e o segundo ponto é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma floresta que captura, vou chutar aqui, 1.000 toneladas de carbono por ano, tá? A partir do momento que eu emito um certificado, eu emito um crédito dessas 1.000 toneladas, se eu comercializar esse crédito, por exemplo, vender esse crédito para uma empresa de São Paulo, tá? Eu não vou poder considerar essas remoções na conta do Estado do Espírito Santo. Essas remoções vão ter que ser consideradas na conta de São Paulo, porque a empresa vai considerar em São Paulo, senão é dupla contagem. Então, a gente precisa, de alguma forma, manter uma contabilidade da comercialização dos nossos créditos para poder, de fato, zerar as nossas emissões. O nome disso seria câmara de compensação, né? A gente quer que você venda os seus créditos aqui dentro do Estado. Se você não conseguir vender, o crédito é seu, né? Você pode vender fora do Estado. Mas a gente vai ter que acompanhar todas essas transações. E a ideia aqui é gerar esse mercado de casar a oferta com a demanda dentro do Estado. O decreto federal ele já estabelece um controle para isso feito a nível federal. Mas, a não ser que a plataforma federal vá permitir esse tipo de controle, nós vamos precisar, dentro do Estado, ter ações também. E claro que nós vamos precisar ter ações, porque se eu quero que, vamos imaginar, tá? O custo de reflorestamento ou custo de preservação de uma área, como eu falei, né, dei o exemplo lá da Floresta Amazônica, ele é diferente do custo de reflorestamento ou preservação de uma área aqui no Espírito Santo. Então, tem uma diferençazinha aqui no custo.
E como é que nós vamos estimular a quem está querendo comprar crédito, comprar esse crédito mais caro, teoricamente, do que aquele outro crédito mais barato? Tá? Então, eu queria uma leitura de vocês com carinho desse aspecto, dessa estratégia, tá? Porque para cada uma, o texto em si é o mesmo, tá? Em todas as 4 áreas temáticas, para indústria e energia, para transportes, para resíduos e para vocês. Mas eu entendo que vocês podem contribuir com um pouco mais na redação ou dar algum apoio, ou então acho assim, não, tá ok. Lembra sempre o seguinte, do espírito da coisa, né? Essas são as estratégias. Então, são as linhas gerais que nós vamos utilizar para começar a identificar quais são as barreiras e quais serão as ações de políticas públicas, tá? A partir daqui que a gente vai construir as ações de políticas públicas. Então, por exemplo, essa ideia de incentivo. Como vai ser o incentivo? Bom, o incentivo nós vamos ter que discutir depois. No momento, a gente quer saber de vocês o quê? Qual é a opinião de vocês sobre essa estratégia global, tá? Não sei se eu fui claro, Pisani, acho que deu consegui. Opa, o Luiz Fernando já está levantando a mão aqui. Eu ia passar para o Luiz de novo, mas o Luiz Fernando está levantando a mão. Mas deixa eu só complementar. Antes de eu passar para o Luiz Fernando? Não, assim, porque essa discussão, né, Neval, ela aconteceu aí mais recentemente nos grupos, né? Desse projeto. E fazendo uma leitura essa semana, uma discussão no grupo, nós ficamos aí, nós estamos conseguindo enxergar coisas diferentes, mas me parece que há uma sobreposição entre a 3.2, que é essa que está na tela, e a 5.1, que é a gratificação. Porque lá a gente pensou, não é, logicamente, a grande diferença é que lá não é simplesmente um pagamento, pode envolver outras coisas, né? Aquela parte dos incentivos e tudo, né? E lá o foco era muito mais para estoque. Mas isso a gente precisa discutir, é realmente uma coisa que precisa ser discutida. Só essa observação que eu gostaria de fazer. Posso comentar? Fernando, por favor. Obrigado. Não, eu acho que essa estratégia faz todo sentido, é bem bacana ela estar considerada. Quanto mais no local, né, a coisa estiver amarrada, melhor. Então, é bacana, dentro do Estado, a gente ter a possibilidade desse tipo de instrumento. Eu só tenho 2 considerações. Eu acho que é importante, embora seja uma iniciativa estadual, né, ela está amarrada, de certa forma, com a hierarquia nacional e internacional, né? Então, isso tem que se conversar com o Acordo de Paris, com as cláusulas 6.2, 6.4, tem um monte de coisa complicada, mas é importante o Estado estar ligado nesses instrumentos globais, né? Até para poder participar como Estado de transações internacionais mais para frente, né? Então, inclusive, o Estado faz parte da Aliança dos Governadores pelo Clima, o Casagrande é o líder, né, dessa aliança e tal. Então, acho que é bacana. A segunda coisa é um pouco mais técnica, mas ela é bem importante. Esse tipo de abordagem, ele geralmente está relacionado ao que se chama aí do cap and trade, né? Que é você colocar um teto e depois fazer o comércio. Então, o que está faltando aí é o cap, é a tampa, né? Então, assim, para estabelecer esse tipo de mecanismo, o Estado tem que estabelecer um limite, um teto de emissões, e, a partir desse limite, fazer a troca interna de créditos. Porque, se não tiver uma tampa, isso aí, no limite, você continua um neutralizando o outro, mas as emissões vão crescendo, né? Elas não necessariamente diminuem. Então, é só para chamar a atenção que, no texto, aí não aparece esse conceito do cap and trade, que me parece que é onde vocês, aí, de certa forma, se inspiraram para desenhar esse mecanismo, e que é uma condição para esse mecanismo funcionar do ponto de vista climático, além do funcionamento comercial e ele ter todo um arranjo formal, jurídico, sofisticado, ele tem que estar amarrado a esse conceito. A gente não está pensando, tá, Luiz, no cap and trade. A gente está pensando no mercado voluntário, tá? O que acontece hoje, que a gente já identificou conversando com os grandes atores do setor? Eles compram créditos, tá? Compram créditos, e aonde eles compram créditos? Fora daqui. Então, a ideia, e a princípio os grandes atores até concordam com a visão, é que por que não comprar crédito aqui?
E como o Brasil não tem um sistema de cap and trade, né, com limite de emissão, mas eles compram créditos, quais créditos? Eles compram créditos no mercado voluntário, aqueles VCS lá da Verra, Gold Standard, é ali que eles compram. Então, a proposta hoje, que o Society está trabalhando lá com o pessoal da WWF e da WRI, é muito nessa linha, né? São créditos voluntários, de reduções voluntárias, baseados lá no VCS, tá? Naquela certificação Verra, naquela certificação Gold Standard, que eu poderia... Porque, olha só, se eu gero qualquer crédito, né? Claro, a gente já está entrando numa questão um pouco mais técnica agora, né? Mas se eu gero qualquer crédito sem ser um crédito certificado, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para a governança corporativa aceitar o meu crédito, né? Então, a governança corporativa, o Paulo lá da FIDES já levantou a mão porque tem contribuição nessa, porque passa aí na sua praia, né, Paulo? Mas aí, então, uma das discussões é justamente essa. Eu vou para o mercado voluntário, eu preciso seguir aqueles padrões lá do mercado voluntário. A ideia, no momento, bom, é bem a filosofia do plano, né? A gente não está pensando em cap and trade, a gente não está pensando em limite de emissões dessa primeira versão do plano. A primeira versão do plano, ela é uma versão de estímulo, né? Então, a minha ideia é, você vai neutralizar? Tudo bem. Se você vai neutralizar suas emissões, você vai ser estimulado de alguma forma. E aí, é assim que eu vejo, pelo menos, a premissa lá que o fórum definiu, né? E aí a gente, então, vai para o lado dos estímulos econômicos. Esses estímulos econômicos estariam disponíveis para aqueles que comprovam que estão engajados, entendeu, Luciano? A gente não vai, nessa primeira versão, impor limite a ninguém. A gente quer uma adesão voluntária. Essa seria a premissa. Igual, tá? Mas só para tentar complementar, mas eu acho que eu entendi o que o Luiz Fernando disse, que é o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é aquela, simplesmente vou lá e compro, porque eu posso não estar contribuindo para o cenário global de mudanças climáticas. Então, a gente poderia, de repente, sinalizar, de alguma maneira, um mecanismo que vai funcionar desse jeito, ou seja, porque senão fica assim, eu vou lá e compro e resolvo o meu problema. Não, mas justamente o que está escrito ali. Por isso que eu queria muita atenção ao texto, tá? Que é um texto comum aqui de várias áreas, onde todo mundo botou um pouco o dedo ali, e aí, de repente, quando volta para cada uma das áreas, causa alguma estranheza. Mas a redação está bem cuidadosa para dizer o seguinte, que a prioridade é neutralizar. Se você não neutraliza, você pode compensar. Se você compensa, eu quero que você compense com co-benefícios. Quais são os co-benefícios? Eu não quero, por exemplo, eu quero que você compense, tudo bem, mas uma coisa é você, pensando lá no setor de resíduos, tá? Uma coisa é comprar redução de emissões por queima de biogás no aterro sanitário, outra coisa é eu comprar redução de emissões por preservação florestal. Outra coisa é eu comprar redução de emissões por preservação florestal com alguma comprovação de melhoria de biodiversidade e talvez até agricultura familiar, percebe? Concordo. Então, são os benefícios. Esses níveis, eles estão bem colocados lá. O Luciano até colocou lá, falou do 6.2, lá, que foi discutido lá na última... na última reunião da COP. Desculpa, gente, só um minuto. Mas o mercado voluntário, ele traz essas ideias, né? E ele traz esse rebatimento do ESG corporativo, que uma coisa é a gente discutir do ponto de vista vamos dizer assim, do proprietário rural ou do gerador de crédito, mas o problema todo é que eu tenho que incluir também a visão corporativa, porque o crédito tem que ficar palatável para o cliente, né? O cliente tem lá os compliances dele, que só vai comprar crédito desenhado assim, assim, assim. Paulo, você está com a mão levantada, mas o Renan tinha levantado a mão antes. O Renan pode comentar e depois passa para você, Paulo? Antes, Renan, só Luiz, eu esclareci a questão? Sim. Não, esclareceu. O texto me convidou a pensar nesse sistema, como o texto dentro do Estado, daí me convidou a pensar nesse tipo de abordagem. Esse tipo de pergunta talvez apareça. E o exemplo da Califórnia, tal, vocês pensaram naquilo? Pois é, hein, Luiz? Você sabe que eu tive reunião, eu Society, o pessoal da WWF e da WRI. Foi exatamente o exemplo que a gente usou lá, foi o da Califórnia. A gente ainda não está naquele... Assim, para o pessoal que não está por dentro, né? A Califórnia tem isso, né? Tem cap and trade. Então, cada entidade, cada indústria vai ter o seu limite de emissão. E aí, gradualmente, eles vão diminuindo o limite de emissão para as indústrias.
ou a indústria gasta dinheiro reduzindo, tá? Ou ela vai lá e compra um crédito desse. É isso que o Luiz está falando. Mas eu acho que a gente ainda não está nesse estágio, né? A grande aposta é que os países vão evoluir para esse modelo ao longo dos anos, né? Isso que vários pesquisadores têm comentado, né? Mas por enquanto não. Por enquanto a gente está pensando em mercado voluntário, tá bom? Renan, você, por favor, depois Paulo e depois o Mauro também levantou a mão. Vai lá, Renan. Na verdade, a maior parte da minha dúvida já foi sanada na explanação do professor Neival agora. Mas uma coisa assim que eu acho que não é, na verdade, concorrente, é mais complementar a 3.2 e a 5.1, né? A questão das gratificações, eu acredito que elas acabam sendo mais complementares, né? Porque o ponto é esse, né? Estratégias para permanecer o crédito de carbono aqui mesmo, né? Circuitos curtos, no caso, né? Porque tem um aspecto relevante que às vezes passa despercebido, que é o seguinte: eu só posso ter crédito voluntário que o ESG lá da corporativo vai aceitar se for uma redução voluntária, né? Então, assim, por exemplo, tem uma estratégia de vocês, da Daiane, né, Daiane, que é as RPP, eu sempre esqueço as siglas, RPP, as reservas públicas, né? que a ideia, eu vou RPPN, isso, desculpa, perdoem o engenheiro ambiental errando aqui na sigla. Estratégia da Daiane, não, do grupo. Mas imagina assim, se eu tenho, se o produtor rural transforma a propriedade dele numa RPPN, a partir daquele momento ele já não pode mais desmatar, né? Ele vai ter que seguir critérios. Naquele momento ele deixou de ser elegível para crédito de carbono no mercado voluntário, entendeu? Então não é tão simples assim, por isso que tem que ter o 5.1, porque de repente não se aplica para mercado voluntário, mas se aplica para outro tipo de compensação. O Estado pode dar isenção fiscal, não sei. Mas a gente tem que contemplar essas tecnicalidades. Por isso que eu estou falando que a gente precisa da contribuição de vocês, porque um monte de gente já deu pitaquinho naquele texto que está ali, entendeu? É claro que quando a gente for detalhar as ações, isso tudo vai ficar mais claro, tá? Mas é uma estratégia que não é de tão fácil implementação, né? A questão do mercado voluntário de carbono ela é bem complexa e ela tem um monte de ramos, né, que transpassam aí as outras áreas, né? Respondi sua pergunta, Renan? Sim, porque eu acho que é até importante a questão de entender o papel do produtor. Na cabeça dele, por que pode ser mais interessante deixar aqui do que vender para outro estado ou outro país, que for o caso, né? Porque para ele, em termo econômico, quem oferecer primeiro leva, né? Exato. Então a gente precisa ter algum incentivo, né? A gente precisa bolar alguma coisa que nós vamos fazer aqui, né? Para o mercado ficar atrativo, né? E aí a ideia do mercado da Califórnia, que o Luiz Fernando falou, é ótima, né? O preço do crédito lá da Califórnia é uma fortuna, né? Mas não é essa a ideia no momento, né? Tá? Paulo, eu acho que é você agora, Paulo. Só uma complementação, né, ao que já foi colocado, a provocação do Luiz Fernando foi boa, e acho que a sua fala também já adiantou alguns aspectos, mas aí eu acho que são só alguns pontos na visão nossa também da indústria, que a gente tem discutido muito isso em nível nacional também, através da CNI. O primeiro ponto, assim, a gente precisa ter o recorte adequado em relação à questão de mercado regulado, né, como o cap and trade, né. O Espírito Santo não tem escala para fazer isso. Economicamente seria inviável falar um estado com 1,5% das emissões nacionais, querer criar um mercado que tem uma estrutura, tem um custo para manter uma estrutura de mercado regulado. Então, a gente vê que, de fato, isso é um dificultador como mercado regulado. Óbvio que os mercados voluntários, como já vem surgindo, né, lá fora e aqui no Brasil, enfim, tem essa oportunidade de trabalhar critérios diferenciados e, como você bem colocou, que podem ser úteis para dentro das estratégias de sustentabilidade, cada corporação, das grandes corporações especialmente, que tem estratégias específicas, né, para utilizar também a compensação com créditos mais qualificados, vamos chamar assim, em termos de impactos e benefícios que pode agregar junto dele, né? Então, acho que só para a gente diferenciar um pouco, de fato, eu acho que para o Espírito Santo falar de mercado regulado é algo que seria muito complicado por conta da pequena relevância que a gente tem em nível nacional em termos de emissões e de que isso, de fato, precisaria de uma estrutura que tem um custo para poder manter essa estrutura de mercado regulado. Então, me parece, de fato, acho que essa discussão ela tem muito para avançar, talvez faça mais sentido realmente pensar em algo como um mercado voluntário que possa criar alguma diferenciação. E aí, trazendo um outro conceito que é importante também, que eu acho que vai muito em linha com o que o Reflorestal já vem trabalhando, que é o conceito do pagamento por serviço ambiental, né? Então, assim, o Reflorestal já paga isso na questão do que diz respeito à dimensão hídrica, né? Para remunerar o proprietário rural por conservação das nascentes e tudo mais.
mas por que não agregar, por exemplo, a variável carbono, né, dentro desse conceito da remuneração por serviço ambiental, e aí começar a diferenciar e ter forma diferenciada de remuneração. Então, aqui são só ideias em alguns conceitos. Eu acho que tudo isso a gente tem que realmente mergulhar um pouco mais e ir construindo colaborativamente. Acho que não tem um modelo certo, acho que vai ter que ter um modelo adequado para a nossa realidade. Nós vamos ter que olhar para a nossa realidade, o que já existe hoje de iniciativas, o que tem hoje de bons conceitos que estão sendo aplicados no mundo que a gente consegue trazer para cá, e aí construir um modelo que seja nosso, que seja interessante para o poder público, para quem de fato é aquele que de alguma forma está contribuindo, né, para a preservação e a conservação do serviço ambiental, e aí, óbvio, para as corporações que têm suas metas, que vão precisar certamente em algum momento acessar e buscar esses créditos também como uma forma de compensar eventuais emissões não mitigáveis, né? Então, acho que é só uma contribuição assim, preliminar, que a gente vai certamente depois mergulhar um pouco mais nessas questões. E, paralelo a isso, eu acho que faz todo sentido criar isso que está sendo colocado aí como vocês chamaram de gratificações, eu colocaria talvez realmente como um mecanismo dos indutores, né, de boas práticas, saindo um pouco na lógica que você já tem até comentado em algumas reuniões, né, Neival? A gente precisa sair desse mindset da lógica do comando e controle e criar políticas públicas indutoras de boas práticas. Quem tem uma prática diferenciada vai ser, de alguma forma, beneficiado ou vai ser, de fato, concedido algum tipo de incentivo para, de fato, ele estar se conduzindo o seu negócio de uma maneira diferenciada. Então, acho que isso faz todo sentido, pensar que essas práticas realmente possam ter algum tipo de reconhecimento, seja do ponto de vista de um processo de licenciamento, de acesso a linhas de crédito diferenciadas, enfim. Eu acho que faz todo sentido essas linhas aí serem tratadas nesse sentido. Só antes de passar para o Mauro, só fazer uma leitura aqui. A gente, dentro do grupo, até tinha discutido bastante o texto original foi até o Gilson que tinha colocado, né, Gilson? Era compensação. Só que o problema aí eu troquei compensação por gratificação, porque compensação já é um termo que a gente usa no mercado de carbono, né? Uhum. Então aí ficou gratificação, mas a ideia é isso mesmo, tá? É esse espírito mesmo. Tem um texto ali até em que fala, né? Que fala que a gratificação ela vai além da questão financeira, ela perpassa essa questão de incentivo fiscal, certificação, acesso à assistência técnica, acesso a financiamento, toda essa questão. Isso está lá no texto, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha e conforme for fazer os ajustes que vocês recomendam que seja feito. Lembra que, no momento, tá, o importante é vocês. Vamos tentar abstrair das ações públicas que nós vamos ter um pouco na frente. E vamos discutir aquele texto da estratégia ali para a gente, pelo menos, poder focar nelas e aí para a gente passar para a próxima etapa. Tudo bem? Mauro, por favor. Primeiro, parabéns, Neival, Pesopani e time todo. Achei que está ótimo o material. Sobre os comentários também, acho que está muito em linha com o que o Paulo acabou de comentar, com o que o Luiz também comentou, o Renan. A gente está muito em linha aqui na Suzano com as estratégias também, então concordei, acho que estão cobrindo todos os caminhos. E o que você acabou de trazer como observação, Neival, é o que eu estou também no exercício de abstrair qual vai ser o mecanismo. Então, até essa questão de sobreposição, eu não concordo, que até a minha primeira ideia é de que eles deveriam ficar separados. Vai depender do mecanismo que vai ser implementado para amarrar, mas também aqui na nossa revisão a gente olha com cuidado. E sobre o mercado também, essa discussão também que o Luiz trouxe sobre cap and trade, se é um mercado regulado ou não, também super concordamos com incentivos e com estimular o mercado voluntário. Aí é só uma questão de entender qual que é. Por um lado, Suzano, temos oportunidade, porque a gente está gerando justamente crédito de carbono, mas acho que vale observar pequenos produtores qual que é o peso versus oportunidade para eles. Fica uma observação aqui, mas acho que é super bacana, acho que é esse caminho mesmo. E também acho que não faz sentido no Brasil, no contexto brasileiro econômico e de perfil de emissões e de NDC, ter qualquer mecanismo, um mercado subnacional que não seja o federal. Então, isso até é um receio que eu tinha de output desse trabalho. Então, acho que vocês super foram no caminho que a gente considera que é o mais viável para o atual momento. E temos as discussões em nível nacional em andamento, que eu acho que vale a pena reforçar. E iniciativas como essa também dão lenha, né? E essa visão também tem sido apoiada e reforçada em diversas conversas que a gente tem, de que não faz sentido um mercado subnacional. A gente teve algumas conversas com o Banco Mundial também, que ajudou até em alguns estudos do PMR, de um sistema brasileiro de mercado de carbono.
Então, acho que vocês também estão em linha com tudo que a gente tem visto nessas discussões e publicações, enfim, por aí vai. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mauro. Pedro? Bom, eu queria só fazer o professor Pesopani já fez essa fala, né? Já citou sobre essa questão, mas eu gostaria de enfatizar um pouco aqui para vocês, para o grupo, que a gente está trabalhando em paralelo com um plano ABC, o ABC+, né? Esse plano ABC+, é um plano nacional, né? Mas ele vai ter um plano específico para cada estado. E aqui no estado do Espírito Santo eu estou coordenando esse plano, e a gente, inclusive, convidou aí 30 instituições para a gente fazer. Nós vamos fazer um debate sobre a estratégia, né, sobre tecnologias de agricultura de baixo carbono, né? E assim, a gente está buscando ao máximo, inclusive eu estou fazendo parte desse grupo muito por essa questão, que a gente consiga fazer uma integração dessas duas ações, para a gente não tenha dois planos paralelos totalmente desintegrados. A gente está buscando fazer uma integração total desses planos para a gente seguir, tá bom? Só isso. Inclusive, né, Pedro, a gente inclusive vai usar essas estratégias, né, para integrar lá com as de vocês, né, a gente sair com uma análise conjunta na hora de definir as atividades, né, as políticas públicas. Isso é uma particularidade importante na área de agropecuária e florestas, né, que a gente já tem um esforço caminhando. Você está vendo que eu estou citando do Reflorestar, o ABC. Então, assim, não dá para trabalhar um plano desse tamanho e pensando que você não vai integrar naquilo que já está existente, né? A gente tem que ir agregando e construindo junto aqui. Eu acho que é a mesma discussão lá do pessoal de resíduo, né? O pessoal de resíduo já tem lá o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, já tem uma agregação, uma história bastante relevante. Para você ter uma ideia, da primeira reunião do grupo de sustentação lá, eles já estavam tentando desenhar as políticas públicas, isentar tal setor e tal setor, assim, porque eles já estão discutindo aqueles assuntos há bastante tempo, né? Então, isso cresce bastante, encorpa bastante a discussão. Mais alguém tem algum comentário? Não? Bom, a gente, olha, pontualmente a gente vai conseguir terminar às 11 horas. O grupo está bem azeitado aqui, são 10h59. Então, olha só, a ideia aqui é o seguinte, a gente tem, então, a gente vai pegar o texto, a gente incorporou revisões de todas as áreas, tá? A gente vai pegar esse texto e passar para vocês hoje ainda, então vai para aquele e-mail lá, vocês sempre recebem mensagem, e aí vocês vão ter 15 dias para... Então vai o texto, igualzinho da outra vez, tá? Vai o texto e um formulário, para vocês encaminharem via formulário. O formulário é só para facilitar a nossa vida, tá? Porque aí indica qual é a página, qual é a linha e qual é a revisão que vocês estão recomendando. Então, aí depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter 15 dias. Aí a gente vai pegar e vai mandar para os grupos. Então, aí o grupo aí do Pesopani, Daiane, Partelli, Pedro, Gilson, Messia, o pessoal vai receber essas revisões e vão tentar incorporar no texto definitivo. Se vier alguma coisa que de monta um pouco maior, assim, que a gente precisa fazer uma nova reunião, a gente vai e chama vocês. Tá bom? Para uma nova reunião. O Mauro está saindo agora, está falando aqui. Tchau, Mauro. E aí a gente, então... Bom, a gente também está terminando, só estou fazendo o fechamento. Eu queria franquear a palavra para quem quisesse falar alguma coisa e a gente vai caminhando então para o encerramento. E aí hoje ainda eu mando para vocês o texto. Tá bom? Legal. Alguém quer comentar mais? Oi, diga, Paulo. É só um complemento. Assim, se puder também, como eu participei de todas as reuniões dessa semana, acompanhando todas, aí nem todas full time, enfim, mas se puder também ser compartilhado dessas apresentações, porque elas ajudam a sintetizar alguns conceitos e ideias, e nos ajuda a interpretar um pouco já do material também. Não só as apresentações, Paulo, a gente está fazendo o seguinte, eu tô colocando aqui agora, a gente está pegando esses vídeos da reunião, porque eles ficam enormes, né? Então, o que a gente faz? A gente corta aquele finalzinho, corta o começo e tal, e eu estou botando, eles vão estar lá na página do projeto, os vídeos de todas as gravações de todas as reuniões e as apresentações, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mandar para vocês o link, aonde vocês vão poder, então, acessar todas as apresentações e assistir os vídeos de todas as reuniões, tá bom? Tá. Outro ponto, só um outro ponto também, aí já de antemão, já fazendo, como diz outro, um choro, né?
pegar esse material todo, que é um material amplo, em 15 dias é desafiador para a gente. Então, eu gostaria de ver se já é possível a gente negociar até o final desse mês, para a gente poder ter um prazo de uma semana adicional aí, porque realmente é um desafio grande todo esse material compilado aí. Eu já tinha pensado nisso. Quando o documento ficou com 170 páginas, eu pensei assim, nossa senhora, o pessoal vai reclamar. Mas a gente tem duas questões aqui. Uma questão é o problema lá da ONU, né? Que a gente vai ter que mandar o texto deles. Então, não tem problema, você precisa de mais prazo, é só avisar, avisa para a gente, só para a gente saber que vai chegar, né? Porque, às vezes, assim, ninguém fala nada, né? Aí a gente acha que é porque não vai mandar nenhuma revisão, né? Então, só avisa, precisamos de mais uma semana, precisamos de mais 15 dias e tal. Então, não tem problema, vocês podem pedir isso, só que aí o que vai acontecer? Aquela revisão que você demorar um pouco mais de tempo não vai estar lá naquele texto que vai lá para a ONU. Vai estar no texto orientativo. Inclusive, a gente vai atualizar depois lá na ONU as novas versões do texto. Não vai ficar aquilo congelado. Então, não tem problema. Só estou ressaltando isso porque às vezes pode acontecer. E eu sei que 170 páginas, né, meu amigo? ficou um pouquinho grande demais. A ideia era fazer alguma coisa menor, mas quando a gente começou a escrever, realmente fica necessário, a parte de diagnóstico, principalmente, né? Ficou a parte mais extensa, né? E a gente pretende, no documento final, fazer um sumário executivo, que é uma coisa enxutinha, né, de 20 páginas, para o tomador de decisão ler, né? Então, a gente vai ter um documento, que é o sumário executivo, lê isso aqui, e vai ter um documento que é o documento mais extenso mesmo, mas nesse momento a gente precisa construir o mais extenso, né? Mas pode pedir prazo lá que a gente responde o e-mail, só fala, né? Preciso de mais tanto tempo, aí não tem problema não. Tá bom, Paulo? Tá ok, obrigado. Mais alguém, gente? Tudo certo? Então tá, vamos ficando por aqui. Pedro, você está com a mão levantada ali, ainda quer falar alguma coisa? Não, deixei levantado, vou baixar. Então tá bom. Gente, olha, tchau. Bom dia para vocês. Pesopani, se você puder ficar só um pouquinho, aí a gente começar contigo no negócio da apresentação. Robson, depois manda para mim o link da gravação, tá bom? Beleza, pode deixar, vou providenciar. Valeu, obrigado, tá? Gente, muito obrigado, bom final de semana para todos aí. Obrigado, bom final de semana, obrigado a todos, gente, pela participação. Tchau, hein? Tchau.